grande. Confesso a vocês que não foi fácil, porque nós estamos também lá com o nosso congresso. Começamos ontem à noite, hoje teve estudo pela manhã, à tarde batizamos ali 91 irmãos nas águas, e terminando o batismo eu mudei a roupa e disse para eles: eu recebi uma ordem, não sou doido, não cumpri. Glória a Deus, tenho juízo. Vou atender lá o companheiro. Os jovens ficaram lá com os coordenadores e nós estamos aqui com vocês para dar glória a Jesus. Amém, irmãos? Quero ler uma palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, irmãos, amigos. Não vou citar nomes porque teria que citar muitos nomes aqui, levaria muito tempo, mas todos são irmãos, amigos, queridos de muitos anos, e nós nos sentimos em casa com vocês aqui. Glória a Deus, não é? Pastor Arnóbio esteve conosco lá há pouco tempo. Parece-me que no último batismo ele estava lá também, não foi? Ministrou. Eu digo, eu tenho que pagar a dívida. Só que ele lá nos deu em dólar, aqui eu vou pagar em real. Tá bom, pastor? Primeira epístola do apóstolo São João. Abra a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Eu vos escrevi, pais. Eu gostaria que vocês recitassem após de mim. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vamos dizer mais forte: já vencestes o maligno. Só para você cumprimentar mais uma vez essa pessoa linda que está do seu lado aí, você olhe para ela e diga: já vencestes o maligno. E sente dando glória a Deus. Eu ouvi o vosso pastor falar sobre cristãos autênticos. E eu parabenizo a quem o Espírito de Deus inspirou para um tema tão importante como este. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão querendo ouvir apenas aquilo que massageia o ego. Mas a Igreja Assembleia de Deus, meu companheiro, pastor Arnóbio Tavares, que eu conheço de tantos anos, nosso compromisso é com Deus e a sua palavra. Então, quando nos reunimos, o nosso alvo, o nosso objetivo não é ouvir aquilo que queríamos ouvir, o que gostaríamos de ouvir, mas o mais importante é ouvirmos aquilo que Deus quer falar. Eu pergunto essa noite: quem veio ouvir a voz de Deus? Então se prepare que lá vai. Marcas de um cristão autêntico. Digam comigo: marcas de um cristão autêntico. Nós estamos vivendo em uma geração onde ouvimos estatísticas e mais estatísticas de cristãos, e eu confesso a vocês que às vezes eu fico a procurar essa quantidade de cristãos e não encontro. Por que não encontro?
Porque se, na verdade, fossem cristãos autênticos, nós viraríamos este mundo de perna para cima. Fala-se hoje no mundo cerca de 1,5 bilhão de cristãos pentecostais. Você já imaginou 1,5 bilhão de crentes pentecostais? Um crente só, cheio do Espírito Santo, pregou e 3.000 almas caiu de joelhos. No Brasil fala-se em cerca de 35 milhões de brasileiros cristãos evangélicos. Vocês já imaginaram um número desse influenciando a nação, fazendo a diferença? Aleluia! Mas eu creio que Deus está agindo, Deus está trabalhando, e quem sabe, a partir deste congresso, o Senhor está fazendo um conclame, o Senhor está fazendo uma convocação, o Senhor está fazendo um chamamento, para que voltemos, para que levemos de volta esse nome de cristãos, não simplesmente como seguidores ou admiradores de Cristo, mas cristãos autênticos e verdadeiros. Cristãos que vão influenciar na escola, cristãos que vão influenciar na família, cristãos que vão influenciar na cidade, cristãos que vão fazer a diferença. Quero dizer-lhes essa noite, em tom introdutório, que só vale a pena ser cristão se for para ser autêntico. Parece que pesou, não é? Mas eu vou repetir, só vale a pena, digam comigo, só vale a pena ser cristão se for para ser cristão autêntico. Eita, glória a Deus. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. E seguir a Cristo é um preço muito alto. Eu imagino vocês jovens, numa faculdade hoje, enfrentando professores ateus, esquerdistas, contra Deus, contra a palavra, contra a igreja. Não é fácil. Mas esta noite leve essa palavra no seu coração. Eu quero continuar cristão, mas um cristão autêntico para fazer a diferença. Deixa eu ver se eu ouço um glória a Deus bem forte esta noite. A primeira epístola de João, eu aconselho a vocês, dever de casa, leiam toda essa epístola, ela é pequena, apenas 5 capítulos, leiam. Vocês vão observar que o apóstolo João, ele é inspirado pelo Espírito Santo para mostrar um paradoxo exatamente entre o cristão falso e o cristão autêntico. Quem diz, fala, mestre. Olha, eu ouvi alguém dizer lá atrás. A primeira epístola universal do apóstolo João, leiam os 5 capítulos que vocês vão observar o apóstolo sendo bem categórico, bem taxativo, explicando a diferença entre um cristão falso e um cristão autêntico. Aleluia! Albert Barnes, um grande homem de Deus, quando se fala em escrevi a vocês jovens, escrevi a vocês pais, ele vai dizer que a razão de João escrever aos pais desta forma é porque ele estava se dirigindo a um grupo de pessoas na igreja, pessoas abalizadas, pessoas comprometidas, pessoas familiarizadas com as doutrinas, de forma que João os chama de pais. Pessoas que eram
capacitadas para orientar a outros. Pessoas que viviam o verdadeiro sentido da fé. Pessoas que viviam a fé de verdade. Pessoas que tinham compromisso com Deus em uma época onde as heresias, as falsas doutrinas, o gnosticismo já dominava naquela época e tentava se infiltrar dentro da igreja. Aí João vai escrever uma carta, uma epístola para aquela gente e ele encontra 3 tipos de pessoas: as crianças na fé, que ele chama de filhinhos; os pais, que ele chama de pessoas comprometidas, abalizadas; e aí ele vai se dirigir aos jovens. E eu acho lindo, porque aos jovens, João vai dizer uma coisa linda. Ele vai dizer assim: jovens, eu também vou escrever para vocês, porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês. E eu descobri uma coisa gloriosa: vocês já venceram o maligno. Confesso, pastor Arnóbio e demais companheiros que aqui estão essa noite, que eu passei um tempinho para entender a exegese desse versículo. Espera aí, já vencestes ou vamos vencer? Será que o texto não foi traduzido, o verbo não está em um tempo e deveria estar em outro? E ao longo das pesquisas eu descobri que João estava realmente dizendo: já vencestes. E aí alguém vai me perguntar: pastor, mas quando foi que nós vencemos o maligno? Eu vou dar uma resposta a você essa noite. Só não vai dar glória a Deus quem tiver morto. Olha, se esse crente que está perto de você não abrir a boca e der glória, futuque ele, que ele pode estar dormindo ou já passou para a eternidade. Jovens, eu vos escrevi, respondam, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Agora pergunte assim para mim, diga: pastor Jairo, onde foi que nós já vencemos o maligno? Aí eu vou responder: na cruz do Calvário. Não, eu vou dizer outra vez que teve alguém que não deu glória. Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus venceu Satanás, eu e você escondidos nele, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Gentilmente abraça esse jovem que está do seu lado e diga para ele bem alto, diga: querido irmão, querida irmã, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Isso é tão real, isso é tão forte, que há 2 anos atrás, eu estava em Beira, cidade marítima de Moçambique, em uma escola bíblica, ministrando a palavra de Deus. E eu aprendi sempre que vou ministrar, eu digo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque naquela noite, quando eu estava pregando a palavra, aconteceu um fato que vai marcar a minha vida por toda a minha existência.
Se vocês não pesquisaram ainda, pode pesquisar. Mas a cidade de Beira, uma população de 500 mil habitantes, cerca de 400 mil são feiticeiros. 90% da população pertence à feitiçaria. E nós estávamos naquele trabalho, minha esposa viajou comigo, ela sempre me acompanha, e aí nós estávamos naquele culto, e o Senhor começou a trabalhar, já havia salvações de almas. O certo é que o reino das trevas já estava agitado. Lá para o meio do culto, entrou um grupo de aproximadamente 30 pessoas. Daqui a pouco eu lhe digo por que 30 pessoas. Todos com aquele avental sobre a cabeça, sentaram lá nos últimos bancos, é uma igreja enorme, maior que essa. E eu estou ministrando a palavra. Eu estou dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em dado momento, eu começo a fazer o apelo. Pastor Arnóbio, quando eu começo a fazer o apelo, uma jovem daquele grupo se dirige até ao altar. E quando ela chega assim diante do altar, eu tenho isso em vídeo gravado. Ela chega e olha para mim, estende a mão e fala assim: eu não suporto você falar isso. Não diga outra vez que a vitória é de vocês pelo sangue do Cordeiro. Não repita. E eu continuei: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu nunca tinha visto aquilo, pastor. Confesso, com todo o meu tempo de fé que eu nasci no Evangelho, se alguém aqui já viu, mas eu nunca tinha visto aquilo. A moça saiu do chão e começou a flutuar, pastor. Ela saiu mais ou menos 1 metro do chão. E ela começou a flutuar na minha frente, eu em cima do altar, e para onde eu ia, ela ia na frente, dizendo que não suportava ouvir isto. Nós continuamos pregando. Eu lembrei de Paulo, que Paulo na cidade de Filipe disse que andou alguns dias com aquela moça perturbando, e ele aguardou a hora de Deus mandar aquele demônio sair. Bem assim ficou eu pregando, esperando o momento. Aí daqui a pouco o Espírito Santo dá aquele toque assim na gente. E eu falei: olha, Satanás, eu estou dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque ele te venceu na cruz do Calvário. Ela, bah! Quando ela caiu, eu desci com o missionário Ronaldo, desceu comigo, a gente levantou, começou a falar com ela, e ela meio atordoada. Aí eu ouvi uma coisa muito linda. Quando nós a levantamos, eu perguntei a ela: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela disse: quero. Quero, ore por mim. E o pastor Ronaldo, missionário, falou assim para ela, disse: mas por que você agora quer aceitar Jesus? Se daqui a poucos instantes você estava dizendo que não era para falar no nome dele, que lhe incomoda. Aí a mulher já não estava mais endemoniada. Ela falou naturalmente, ela falou assim: olhe, pastor, nós viemos para perturbar este culto. Nós viemos para impedir que esse Jesus de vocês, esse Deus de vocês, continuasse salvando as vidas que está salvando. Mas desde que a gente chegou aqui, que estamos presos. Ninguém consegue fazer nada. E agora, depois dessa oração de vocês, eu estou me sentindo diferente. Parece que eu estou em outro lugar. E ela disse: pode vir todos à frente. Pode vir, irmãos. 30 pessoas fizeram fila e vieram aceitar Jesus como Salvador. Não, o glória a Deus está fraco. Dá um glória a Deus mais forte. Agora é que você vai dar o glória, porque aí foi que eu me alegrei. E eu não posso deixar de contar esse testemunho.
o chefe daquela tribo de feitiçaria, ele veio, aproximou-se de mim e falou assim, disse: pastor, sabe por que a gente veio aqui à frente? Porque o Deus de vocês é mais forte do que o nosso. Não, levante a sua mão, joga a mão para cima. Se você celebra esta vitória na sua vida, na vida da igreja, na vida de Jesus, abra sua boca e dê pelo menos meia dúzia de glória. Aí eu vou pedir que você diga outra vez, bem forte. Dá para pegar na mão da pessoa que está ao lado assim, balançar a mão dela e dizer: realmente a vitória já é nossa. Pelo sangue de Jesus, realmente, aralabachore candalabachore rebicandaraia. Outro dia o pastor Arnóbio vai me trazer aqui para me contar testemunho daqueles 12 dias de viagem missionária. Vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês. E já vencestes o maligno. Agora, se vocês são fortes, Deus está contando com vocês. O serviço ativo da igreja hoje precisa da sua participação. Não se acomode em bater no peito e dizer: eu sou jovem, eu sou forte, e ver a obra para fazer e não fazer. Não, eu gosto de pregar com a turma trabalhando. Aponte assim para o seu irmão e diga: Deus conta com você. Eu lembro-me de uma época que esse que está aqui, pastor Arnóbio Tavares, era considerado um dos maiores pregadores do estado de Alagoas, e por que não dizer do Nordeste e do Brasil. Mas não vai exigir do pastor Arnóbio hoje o que eu vi há 30 anos atrás. Está jovem ainda, está forte, mas ele não tem aquele pique que tinha 30 anos atrás, e eu estou falando que eu sei, que eu também já não tenho. 30 anos atrás, só saudades. Nossa geração está passando. Nossa geração está indo. Claro que nós esperamos Jesus hoje, mas se Jesus não vier, então já essa geração vai passar. E a obra tem que ser feita por você, 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 você. Você, não, aponte aí para o seu irmão e diga: você, é você. Deus está contando, é com você. Você é forte, você é vigoroso. Palavra de Deus tem que estar em você. Agora o que está acontecendo é que muitos jovens trocaram a palavra de Deus pelo WhatsApp, pelo Instagram. Até na hora do culto ainda tem gente. Aleluia. Aleluia. Vou fazer um teste com vocês. Quantas horas você passa por dia nas redes sociais? Não me responda, pelo amor de Deus. Quantas horas por dia você passa nas redes sociais?
Segunda pergunta: quantas horas por dia você medita na palavra de Deus? O que Deus está querendo que você essa noite reflita é que você faz parte da geração que vai dar continuidade a esta obra. Pastor Arnob, eu estou olhando essa multidão e estou aqui vendo pela fé, se Jesus não volta logo, quantas missionárias Deus vai levantar deste lugar. Quantos missionários, quantos jovens cheios do Espírito Santo, jovens que vão se levantar para dar vista a cego, levantar paralítico, ressuscitar até mortos. Jovem, Deus conta com você. Mas para que isso aconteça, você precisa ser um jovem que faz a diferença. Você precisa ser um jovem cristão autêntico. Aleluia. No primeiro capítulo, o apóstolo João vai identificar aí 3 marcas de um falso cristão. E ele diz que tem alguns que tentam enganar os outros. Ele diz depois que tem alguns que tentam enganar a si mesmo. E outros até tentam enganar a Deus. Aleluia. 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 Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, diga comigo, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, não diga forte, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Agora, a partir do capítulo 2, João vai apresentar as marcas de um cristão verdadeiro, de um cristão autêntico. E quais são, pastor, os critérios para avaliarmos se uma pessoa é verdadeiramente uma cristã autêntica? Quais são os sinais? Quais os distintivos? No mundo de tantas igrejas, tantas denominações, tantas doutrinas, como saber se uma pessoa é um verdadeiro cristão, é um cristão autêntico? João escreve para falar sobre as marcas. E no capítulo 2, versículo 4 até o 6, ele já começa mostrando a primeira prova. Aleluia. O cristão autêntico, ele tem a marca da prova moral. Ele é obediente. Ele guarda a palavra. 1 de João 2,4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, irmãos? É mentiroso, e nele não está a verdade. 7, mas qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6, e aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
marcas de um cristão autêntico. Ele precisa andar como Cristo andou. Ele precisa amar como Cristo amou. Ele precisa ter a vida que Cristo doou. Diga comigo, marcas de um cristão autêntico. Diga, ele precisa andar. Diga forte, andar como Cristo andou. Diga, ele precisa amar como Cristo amou. Diga, ele precisa ter a vida que Cristo doou. Feche os seus olhos aí sentado onde você está e diga assim, Deus. Diga falando com Deus, diga, Deus, eu preciso andar como Cristo andou. Eu preciso amar como Cristo amou. Eu preciso ter a vida que Cristo doou para ser um cristão autêntico. Eu preciso guardar a tua palavra. Eu preciso guardar os teus mandamentos. O que vai fazer a diferença nesses últimos dias é aquele cristão que guarda e aquele que não guarda. Pastor, é difícil andar como Cristo andou, é difícil amar como Cristo amou, é difícil ter a vida que Cristo doou. Se você guardar os mandamentos de Cristo, se você guardar a palavra de Cristo, você vai andar, você vai amar e você vai ter a vida que Cristo doou. Diga glória a Ele nesta noite. Os gregos pensavam que podiam conhecer a Deus simplesmente através da razão. O gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento. Se consideravam superiores aos outros homens. Se consideravam uma casta especial. Para eles o caminho de Deus era apenas o intelecto. Cristianismo deveria se converter em uma satisfação apenas intelectual, em vez de uma religião moral e espiritual. Os grandes pensadores da época, você já ouviu tanto falar, Sócrates, Platão, defendiam uma vida libertina. Glória a Deus, glória a Deus. Aí chega o cristianismo, mostrando Jesus. Um cristão, um seguidor de Cristo, ele tem compromisso. Aleluia. Ele guarda a palavra. Ele vive a palavra. Ele busca andar como seu Cristo andou. Amar como seu Cristo amou. Não apenas viver uma vida como se fosse uma vida sem Deus, mas a vida de Deus, a vida eterna, aleluia, uma vida que Ele move, uma vida que Ele sustenta, uma vida que Ele segura, uma vida que faz você ser diferente. As pessoas estão querendo viver experiências místicas. E estão indo a lugares para desfrutar de iluminação sutil, música sensual, alguns lugares com incenso perfumado, uma liturgia cativante. Mas a proposta não é conhecer a Deus, é apenas sentir. E você não está aqui apenas para sentir. Você está aqui para conhecer a Deus. Não é importante que você apenas se emocione.
e diga: eu tive uma experiência mística. Mas ao sair daqui, sai a mesma pessoa. Mas se você conhecer a Deus, o conhecimento de Deus vai mudar a sua história. Eu vou dizer mais forte: quem conhece a Deus nunca mais é a mesma pessoa. É impossível alguém conhecer a Deus e continuar o mesmo. Conhecimento de Deus nos transforma. Conhecimento de Deus é mais do que um transe. Conhecimento de Deus é mais que um catarse. Conhecimento de Deus é mais do que alguém emocionado. Conhecimento de Deus é vida transformada. Conhecimento de Deus é vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando alguém que conhece a Deus canta, o seu louvor chega ao céu, abala os corações e estremece o inferno. Eu não me satisfaço em apenas ter experiências místicas com Deus. A minha luta diária é essa: Deus, cada dia eu quero te conhecer mais. E como disse o poeta, mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna uma pessoa mais de Deus. Digam vocês, e menos de mim. Quem quer ter mais de Deus aqui? Mais de Deus. Conhecimento de Deus está baseado numa visão bíblica, aleluia, que é mais que uma investigação, que é mais que uma experiência emocional. Estão aí as igrejas, irmã Antônia, que pregaram um evangelho apenas de investigação sentimental, de apenas momentos de emoção. Veio a pandemia, as pessoas tiveram que esvaziar os templos por decreto. E a maior parte dessa gente não voltou mais. Desapareceram dos arraiais. Sumiram das igrejas. Porque eles não tinham o conhecimento real de Deus. Eles não conheciam a Deus, pastor Arnóbio, como a nossa geração, que passava a noite inteira com o rosto em terra, chorando, clamando e dizendo: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu parabenizo esses que estão aqui essa noite. Quem conhece a Deus de verdade, quem conhece a Deus na sua essência, pode vir pandemia, H3N2, pode vir vírus, pode vir bactéria, venha o inferno, venha o que vier. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Eu queria que você ficasse em pé e dissesse 3 vezes bem alto: olha eu aqui. Levante a mão e se diga: olha eu aqui, Jesus. Outra vez. Pode sentar. Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipos. E ele começa a fazer uma enquete. Quem diz os homens ser o Filho do Homem?
Por certo, André pula e diz: estão dizendo que tu és Jeremias. Porque Jesus chorava muito, né? Outros estão dizendo que tu és um profeta. Jesus profetizava. Outros estão dizendo que tu és Elias. Jesus fazia milagres. Outros estão dizendo que tu és João Batista. João com aquela mensagem taxativa. Jesus disse: agora eu quero testar. Se fosse numa linguagem hoje, era mais ou menos isso mesmo. Eu quero testar o conhecimento de vocês ao meu respeito. Eu já estou com vocês há 3 anos. E vós? Quem dizem ser o Filho do Homem? Se Jesus essa noite lhe fizesse essa pergunta, jovem, o que você responderia? Quem é Jesus para você? Me ajude aí passando essa mensagem. Pergunta aí quem está perto de você: quem é Jesus para você? Pergunta assim: o que é que Jesus representa na sua vida? O que é que você pode falar a respeito de Jesus? Vai, reproduz aí. O que é que você pode falar a respeito de Jesus? Parece uma resposta simples, mas essa resposta depende não apenas de um conhecimento experiencial, não. Para essa resposta é necessária uma experiência espiritual, uma revelação. Aleluia. Por isso você não encontra nenhuma resposta na Bíblia. Quando Jesus perguntou: o que dizem os homens? Aí eles disseram: um diz isso, outro diz aquilo, outro diz aquilo outro. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio. Psss. Aí Pedro se levanta. Cheio de Deus. Eu estou dizendo cheio de Deus. E disse assim: tu és o Cristo ungido, o Messias, o enviado. Tu és o Filho do Deus vivo. Por isso essa noite o Espírito Santo coloca no meu coração essa palavra. Não queira apenas uma investigação humana, uma experiência emocional. Diga: eu quero uma revelação divina. Chorecandaralabaxereviandecaia. Vocês ainda creem que Deus se revela? Não, eu quero ver a mão e um glória. Quem crê que Deus ainda se revela? Segunda pergunta: vocês creem que Deus ainda fala com o homem? Mês de maio 2020. Eu e minha esposa fomos acometidos pela Covid, pastor.
Muitos aqui passaram por isto. Deus trata cada um de nós individualmente. Fiquei temeroso de ir ao hospital, porque naqueles dias, quem ia e não voltava. Essa aqui é a realidade. E se entubasse, oh, que saudosa lembrança. Eu e minha esposa fomos à Santa Casa de Misericórdia, porque estavam com muita dor de cabeça, muita febre, muita gripe, muita tontura. Chegou os dias de gravar os programas. Nós temos o nosso portal, né, e temos aqueles programas na rádio, web. E nem ela e nem eu podíamos gravar os programas. Aí fomos à Santa Casa. Chegamos na Santa Casa, uma médica crente nos atendeu. Tem lá algumas enfermeiras crentes também. Talvez tenha até alguém por aqui. Alguém deve estar me assistindo que estava lá. Nos atenderam, nos colocaram lá em uma sala. Fomos para um apartamento, ficamos lá. Deita aí, aguarda, daqui a pouco vem alguém levar vocês para fazer exame. A Miriam foi para um lado, eu fui para o outro. Pastor Arnóbio, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. O rapaz me falou, o maqueiro que ia me levar. Eu estava andando normalmente, mas ele disse, não, tem que sentar aqui nesse carrinho e a gente vai levar para o terceiro andar. E aí eu sentei no carrinho e levar ele subindo comigo naquelas rampas, naqueles corredores. Pastor, o que eu encontrei de crente naqueles corredores, dava para fazer um congresso desse. Agora, olha que coisa terrível. Eu com febre, dor de cabeça, tontura. Vocês sabem, quem teve Covid sabe os sintomas. Naquele carrinho. E o rapaz me levando para fazer o exame, pulmão. Aí os irmãos me conheciam. É o pastor, pastor, vem aqui, ora por mim, vem, ora por mim. Eu disse, encosta o carrinho. Botava a mão na cabeça do crente. Eu chorei. Eu disse, Jesus, para ser pastor tem que ser pastor até morrer. Aí outro gritava, é o pastor Jairo, vem aqui, meu filho, pelo amor de Deus, ore por mim. Aí eu ia e orava. Saí orando. Quando eu fui chegar para fazer o exame, foi quase 1h20 de viagem. Eu orei por não sei quantos crentes eram. Pastor, estou aqui, pela misericórdia. Ore. E eu orando. Aí quase que eu fazia como irmão, estava a mão na cabeça dele e na minha também. Cura ele e eu também, Jesus. Fizemos o exame. E aí a médica disse, olha, eu senti de Deus de dizer uma coisa a vocês. Isso já era 9h da noite. Vão para casa. Eu não vou permitir que vocês fiquem aqui. Eu vou chamar as enfermeiras que estão trabalhando comigo, que a maioria delas está tudo com depressão. E o senhor precisa tratar delas. Eu digo, meu Deus. Reuniu 5 ou foi 6 irmãs enfermeiras, a médica dobrou o joelho, as enfermeiras dobrou o joelho. Não, engraçado foi na hora do exame, pastor Arnaldo. Na hora que eu estou lá sentado para vestir a bata, para fazer o exame. Aí entrou uma moça assim, falou, disse, eu não acredito que é o senhor.
Eu lhe ouço direto, eu lhe ouvia na rádio. Meu Deus! Pastor, tira aqui uma selfie comigo. Chega, eu digo, minha filha. A médica disse, vão para casa. Vão para casa. Ore por nós e vão para casa. A gente orou, repreendeu ali todo o mal. Havia como que um espírito de morte, pastor. Havia um espírito maligno. Eu digo isso sem medo de errar. Havia um espírito maligno. E nós oramos, nós repreendemos. Quando terminou, ela disse ao guarda, leve eles, tire daqui, leve para o estacionamento. Eles não podem ficar aqui, vão para casa. Nós fomos para casa, no outro dia, era o dia de gravar os programas. Olha como Deus trata individualmente, como Deus se revela a cada um de nós. Eram 5:30 para 6 horas da noite. Minha esposa está no sofá da sala, chorando, irmã Antônia. Com dor de cabeça, com febre. E eu estou no gabinete, abri a Bíblia. E ouvia os gemidos dela na sala, só nós dois. Que secretária nessa hora, ninguém queria cuidar de ninguém. Naquele primeiro, né? Aquela primeira leva era uma assombração, pregada corria. Era quase como um leproso. Quando via alguém estar com Covid, brrr. Eu estava no shopping center, fui comprar alguma coisa antes da Covid. Aí, uma fila de umas 10 pessoas na minha frente. E eu, Jesus, eu precisando sair rápido. Aí uma mulher assim, a segunda, deu um espirro. Tchim! Correu os 10. Aí eu, glória a Deus, eu vou na frente. Uma passou por mim, o senhor não vai correr não. Eu digo, correr por quê? O senhor não viu o espirro não? Estou em casa, 5 horas da tarde. Deixa eu resumir. Lendo a Bíblia, minha esposa na sala chorando. E aí bateu em mim assim aquele temor. Como uma presença entrou ali no gabinete. Eu com a Bíblia aberta, a harpa de lado. Vocês são crentes, vocês acreditam no que eu vou dizer. Uma voz bradou dentro do gabinete. Falou assim, abre a tua harpa e canta o hino 510. Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dons de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Eu recebi uma presença tão grande, pastor, uma revelação tão forte de Deus. Eu me levantei do birô com a harpa na mão e disse assim, Covid, eu te ordeno em nome de Jesus, saia desta casa. Vai embora de meu corpo, vai embora da minha esposa. Saí para a sala, chamei, ela levantou, eu me abracei com ela. E quando eu me abracei com ela, ela disparou em línguas estranhas, ela falava língua, eu falava língua. Pastor Márcio, quer que eu termine o testemunho? Eu vou dizer para vocês, quando terminamos aquele abraço, ela estava curada e eu estava curado.
Foi embora a febre, foi embora a Covid, foi embora a dor de cabeça, foi embora tudo. E eu estou aqui, ó. Não, levanta a mão e dá um glória bem alto para Jesus. Só vale a pena ser crente se for para fazer a diferença. Não, eu quero que você diga pelo menos a 2 ou 3 pessoas aí. Só vale a pena ser crente se for para fazer a diferença. Eu estou sentindo uma presença tão doce. Há uma presença tão real aqui neste lugar. Levante a mão assim para adorar nesta noite. Feche os seus olhos. Diga alguma palavra de adoração a Ele. Chora labai. Chora manamana chore canará. Você que já conhece a Deus. Diga alguma palavra para Ele. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Abra a boca, diga: eu te amo. Diga: eu te adoro. Diga: Jesus, como tu és lindo, como tu és maravilhoso. Diga: vale a pena te servir, vale a pena te adorar. Melhor ainda te conhecer. Alamarabashuri candarabasi andalabashuri candaraya. Com a permissão do pastor Arnoldo, o pastor vai permitir que esse grande departamento fique de pé e cante aquele hino que o Espírito Santo já mandou você cantar nesta noite. Vamos ver o que é que Deus vai fazer aqui essa noite. Eu estou sentindo que Deus está querendo se revelar de uma forma diferente. Tem gente aqui que precisa conhecer a Deus melhor. Ora manachore neve canta labaxaia. Ah, que essa geração conheça a Deus como nós conhecemos. Deve andar suíte revi candalaias. Aleluia. Ah, se você sentiu o que eu estou sentindo aqui esta noite. Lamaná suíte cabarra sobre nevia.